Teleeducação e sou professora da UFES também. Gostaria de agradecer a presença de todos e dizer que estamos muito satisfeitos com a participação de vocês. Se a sua unidade ainda não é cadastrada no Telesaúde, entre em contato com a nossa equipe. No nosso site do Telesaúde há mais informações. Gostaria de lembrá-los que a nossa web será gravada, então divulguem para os demais colegas que não tiveram oportunidade de participar hoje com a gente. Qualquer dúvidas, contribuições, vocês já sabem, podem encaminhar pelo chat. Vocês também, podem sugerir temas para as próximas webs, nós estamos aqui abertos para isso. Nós também disponibilizamos outro canal de comunicação, em caso de dúvidas, que são as teleconsultorias. Então, gostaria de apresentar para vocês hoje a nossa palestrante, que é a Maria de Fátima Carreta, Fátima? Careta Martins, Martins, isso. A Fátima é coordenadora estadual do Programa Nacional de Triagem Neonatal e referência técnica do Programa Estadual de Doença Falciforme e outras hemoglobinopatias. Então, desde já, Fátima, eu gostaria de agradecer a sua presença e a sua disponibilidade. Então, passo a palavra a você, para que você possa começar a sua palestra, a sua webconferência. Gente, boa tarde. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos pela atenção, por eu estar aqui. E eu vou falar para vocês hoje do que é o Programa Nacional de Triagem Neonatal, com foco no programa estadual. Então, espero que vocês aproveitem a aula e estou depois à disposição para qualquer pergunta. Bom, o Programa Nacional de Triagem Neonatal, ele surgiu, na verdade, ele foi instituído pela portaria GMMS 822 de junho de 2001. Como um programa obrigatório de triagem neonatal. Antes disso, houve uma legislação, que foi essa Lei 8.069, de 1990, que começou com a obrigatoriedade da realização dos exames visando a terapêutica da humanidade só do metabolismo. E com a portaria, já em 92, foi a inclusão no planejamento de ações de saúde do Ministério o diagnóstico precoce de fenilcetonúria e hipotireoidismo congênito. Quer dizer, antes da portaria oficial, já tinham ações, dentro do Ministério que já visava algumas doenças para que se fizesse triagem, que no caso começou com a fenil em 1990, em 1992 já foi acrescido do triagem para hipotireoidismo congênito. A missão do Programa Nacional de Triagem de triagem neonatal, do Ministério da Saúde, é promover, implantar, implementar a política de triagem neonatal para doenças genéticas, metabólicas e congênitas no âmbito do SUS, visando o acesso universal, integral e equânime, com foco na prevenção, intervenção e no acompanhamento. Por que se fala isso? Porque, na verdade, quando se fala em triagem neonatal, a gente pensa só no teste, fazer o teste e fazer diagnóstico, E a partir do teste se fechar um diagnóstico para essas doenças triadas. Mas, na verdade, o programa é muito mais do que isso. Porque diagnosticar e não tratar e não intervir,
não, na verdade, a gente não vai ter êxito. Então, por isso que se tem o foco em todas essas fases, na prevenção, na intervenção e no acompanhamento. E note-se que a proposta é que seja permanente. Uma vez essas pessoas sendo incluídas no programa de triagem neonatal, elas vão ter que ser sempre acompanhadas dentro do SUS. O nosso programa estadual de triagem neonatal, nós começamos no mesmo ano da publicação da portaria oficial, a 822, que foi em junho de 2001, e já em agosto, em outubro, a gente já estava se habilitando na fase 2, já começamos na fase 2, mas na frente vocês vão entender o que é fase 2, que credenciou a APAE Vitória como serviço de referência em triagem neonatal. Isso quer dizer o quê? Que o Estado, ele é o coordenador do programa. E a APAE Vitória, ela é o serviço de referência, é ela que presta o serviço, é ela que... O laboratório é na APAE Vitória, os testes são feitos na APAE Vitória, e de lá é que saem os resultados para as unidades de saúde. Quais são as metas do programa? Cobertura de 100% dos nascidos vivos, definir e ampliar a gama de patologias, quer dizer, vocês vão ver mais à frente, que agora foi publicada a fase 4 da portaria, que vai implementar mais 2 patologias, implantar uma rede nacional, que já vem sendo implantada, de triagem neonatal. Todos os estados da federação já estão em algum nível de triagem neonatal, em alguma fase. E uma política baseada em serviços de referência em triagem neonatal. Quer dizer, você tem que ter um centro onde você trate essa criança, né, no caso da triagem, que foi diagnosticada, para que a partir desse serviço de referência ela tenha todo o segmento necessário ao tratamento e acompanhamento. Aqui a gente vai falar da responsabilidade dos estados, né? Como eu estou apresentando a portaria, então a gente, no caso da secretaria, a gente tem que organizar as redes de triagem neonatal com posto de coleta. Nós já temos que a portaria pede no mínimo um posto de coleta por município. Nós temos muito mais do que um posto de coleta em municípios de médio porte e grande porte. Fazemos a cobertura em todos os municípios, tem posto de coleta para triagem neonatal. Ter um coordenador, monitorar o desempenho dos programas nos estados e municípios. E garantir o acompanhamento no tratamento nas fases 1, 2, 3 e 4, todas as fases. Bom, qual é o papel do coordenador estadual lá na CESA? É ele fazer um link, né, dessa portaria com a ação que é efetivada realmente no estado, acompanhar e analisar os relatórios, que o serviço de referência ele tem que emitir relatórios mensais, ser interlocutor entre as secretarias municipais, a estadual e o serviço de referência, promover articulação com os diversos setores das secretarias que estão envolvidos com o programa, né, com a atenção primária, com o materno-infantil, com a rede cegonha que agora está surgindo, e os povos tradicionais e todos os outros que trabalham, né, com as patologias que estão inseridas dentro do programa. Gerenciar, monitorar e acompanhar o desempenho do programa no Estado. Promover reuniões, desenvolver ações em conjuntos, com serviço de referência, com o município, para melhorar o desempenho do programa. E realizar o treinamento das equipes das unidades de saúde em parceria com a APAE Vitória, né, que é o serviço de referência. Ações que são continuadas no programa: acompanhar, analisar dados, acompanhar sempre a cobertura estadual por município e no estado, identificar os casos positivos e ver se eles realmente estão sendo acompanhados. A gente tem que fazer esse trabalho, se forem encaminhados aos centros, se eles continuam sendo acompanhados na unidade de saúde também. Realizar reuniões periódicas com o serviço. E também disponibilizar o cartão de identificação para os portadores de anemia.
Com a publicação da 35R, que é uma portaria que nós vamos falar lá na frente também, estadual, a gente passou a disponibilizar o cartão para todas as crianças que possuem hemoglobinopatias, e principalmente anemia falciforme. Atualmente, a gente está elaborando um questionário para coleta de dados nos municípios, para fazer um diagnóstico, um novo diagnóstico do Programa Estadual da Triagem, detectar as dificuldades que os municípios estão encontrando para gerenciar os programas e realizar novos treinamentos. Bom, quais são as responsabilidades desse serviço de referência em triagem neonatal? É monitorar a qualidade das amostras, né, laboratoriais que são encaminhadas, das amostras da coleta que são encaminhadas ao laboratório, fazer a confirmação diagnóstica, promover a busca ativa, né, junto com o município, porque, lógico, o município sempre, né, é uma prerrogativa do município fazer a busca ativa, acompanhar e tratar os casos diagnosticados conforme definido na portaria e possuir um laboratório especializado em triagem neonatal e um ambulatório multidisciplinar especializado. O que é obrigatório em todos os serviços de referência? Uma equipe mínima. Para a fenilcetonúria, você tem que ter pediatra, nutricionista, psicólogo, assistente social. Na hemoglobinopatia, no hipotiroidismo congênito, você tem que ter o endocrinologista e a equipe. Na fenilcetonúria, o pediatra, o psicólogo. Na hiperplasia adrenal congênita e deficiência de biotinidase, você tem que ter um endocrinologista também que faça acompanhamento. E uma coisa que no serviço de referência é obrigatório ter, um profissional que faça aconselhamento genético. O nosso serviço de referência, ele possui uma geneticista que trabalha, que é a coordenadora do serviço de referência também, a doutora Terezinha, que ela faz o aconselhamento genético para toda a família, para que eles possam decidir, já que essas patologias são geneticamente transmissíveis, se eles desejam ter outros filhos, do risco que eles têm de ter esses filhos com a mesma doença, para fazer o planejamento, caso eles queiram fazer o planejamento familiar. Bom, as fases de implantação desse programa são em 4 fases. A fase 1, ela prevê a fenilcetonúria e o hipotiroidismo congênito. Na 2, você vai ter... desculpa, eu escrevi... não, tá certo. Na fase 2, você vai ter incluída a doença falciforme e outras hemoglobinopatias. Na fase 3, você vai ter incluída a fibrose cística. E na fase 4, você vai ter a hiperplasia adrenal congênita e a deficiência de biotinidase. Nós, no Espírito Santo, estamos na fase 3, né, com a fase 4 já em andamento, para a gente fazer o credenciamento na fase 4. Aí eu vou falar aqui, dar uma pincelada sobre as patologias, só mesmo para informação. A gente não vou entrar em mérito de patologia, de tratamento, só para conhecer as doenças que são triadas, né? Todas essas doenças são doenças geneticamente transmissíveis e as hemoglobinopatias, elas são decorrentes de anormalidades na estrutura ou na produção de hemoglobina, que transporta os oxigênios para os tecidos, né? Existem mais de 300 defeitos estruturais de hemoglobina. Por isso é chamado doença falciforme e outras hemoglobinopatias. Sendo que a anemia falciforme, que é o motivo da maior doença de incidência e de preocupação dentro da triagem nessas hemoglobinopatias, é a anemia falciforme, que tem a maior incidência no Brasil e com prevalência em afrodescendência. O exame é a cromatografia líquida de alta resolução ou a eletroforese por focalização isoelétrica em papel filtro, né? Mais à frente vai ter
um papel filtro, como é feita essa coleta. Você colhe o sangue nesse papel e depois vai para o laboratório e realiza os exames para fazer o diagnóstico. A anemia falciforme é uma doença que afeta a hemoglobina, que está presente nas hemácias, causando uma anemia hemolítica crônica. A hemoglobina faz com que as hemácias adquiram uma forma de foice, né, por isso elas são falcizadas, principalmente em ambiente de baixa oxigenação. E aí ela não consegue mais oxigenar, né, as células de modo satisfatório. As hemácias falcizadas têm dificuldade de circular na corrente sanguínea e podem provocar obstrução vascular. Como consequência, essas pessoas com a anemia falciforme, elas apresentam dor intensa, isquemia de tecidos e órgãos, necrose óssea e vão ter danos irreversíveis a tecidos e órgãos. Além de uma anemia crônica, né, e apresentam olhos frequentemente amarelados porque eles têm uma icterícia crônica. Hipotireoidismo congênito é a causa mais comum de retardo mental evitável. É decorrente da ausência ou da deficiência de secreção de T3 e dos hormônios T3 e T4, né? O exame, né, da triagem neonatal é a dosagem de TSH em papel filtro e prematuros devem sempre repetir com 30 dias de vida. Né? Aproveito aqui para falar do que a gente chama de recém-nascidos retidos, né? Toda criança que está retida em maternidade por prematuridade ou por alguma patologia, ela deve fazer o teste do pezinho na maternidade ainda. Aí, pela própria imaturidade, por outros fatores, como a fenilcetonúria, onde ela tem que ter 48 horas de aleitamento para poder evidenciar se o teste é falso positivo ou falso negativo, ela deve repetir sempre esses exames com 30 dias de vida. A fenilcetonúria é uma doença também genética causada pela ausência ou deficiência da fenilanina hidroxilase. Ela é responsável pela transformação desse aminoácido em tirosina, que é a forma que é utilizada pelo organismo. O acúmulo dessa fenilanina no sangue, ela determina alterações no sistema nervoso central, a mielinização e na síntese proteica cerebral, ocasionando o atraso do desenvolvimento neuropsicomotor e retardo mental irreversível. Portanto, é imprescindível que o tempo de fazer a coleta do teste, porque no caso da fenil e do hipotireoidismo congênito também, os agravos eles são instalados muito precocemente. E uma vez instituído qualquer retardo no desenvolvimento neuropsicomotor, eles são, como eu já falei, irreversíveis. Tá o quê? O hipotireoidismo está no slide. Ela quer saber se não é o hipertireoidismo que é detectado na triagem. Não, é hipotireoidismo. Hipotireoidismo congênito. Inclusive é o hipotireoidismo congênito, né? Porque é aquele que a criança já nasce com ele. É o genético, porque aquele que não é genético, que é por outras causas, né? Durante a vida você pode ter um hipo ou um hipertireoidismo, não é o foco da triagem neonatal. Posso continuar? Bom, a fibrose cística, ou mucoviscidose, como ela é chamada, ela é uma doença também autossômica, recessiva, causada por mutações genéticas, né? Que leva a alterações no transporte da transmembrana epitelial de cloro e sódio. Ela afeta pâncreas, glândulas sudoríparas, fígado, trato respiratório, gastrointestinal e reprodutivo. É a doença genética mais letal entre a população de ascendência europeia. Essa doença também é chamada do suor salgado, né? Porque há uma perda de sódio, principalmente sódio e cloro, através do suor,
e o que vai acarretar várias doenças, principalmente no trato respiratório. Elas têm uma grande fragilidade no trato respiratório, são acometidas de inúmeros problemas sucessivos, pneumonias e outras, e até mesmo de síndrome torácica aguda e outras, e que levam, muitas vezes, se não for identificado precocemente, a uma morte precoce. Aí, o exame é a dosagem de tripsina imunorreativa em papel filtro. Quando a criança chega na unidade de saúde no tempo certo, né, para colher o exame, que seria do 3º ao 5º dia de vida, você realiza, quando o teste dá positivo, você realmente faz 2 dosagens de RT, e se os 2 derem positivos, você encaminha a criança para o teste do suor. Que, na verdade, o teste do suor é o exame que vai realmente fechar o diagnóstico. Por isso, sempre se faz 2 testes se a criança está antes de 30 dias de vida. Caso ela chegue já com 30 dias de vida, ela é encaminhada já para fazer somente o teste do suor. O teste do suor hoje foi publicado uma portaria este ano pelo Ministério da Saúde, que credenciou também a Pai de Vitória como referência para a realização de teste do suor pelo SUS no estado. Hiperplasia adrenal congênita. A hiperplasia adrenal congênita, ou a hiperplasia congênita de suprarrenal, é uma doença, ela é genética, caracterizada pela produção diminuída dos hormônios cortisol e aldosterona e o aumento da produção de hormônios androgênicos, os hormônios masculinos. Pela suprarrenal, os hormônios participam de várias funções vitais e são responsáveis pela manutenção do nível de glicose no sangue e na conservação de água e sal do organismo. As manifestações clínicas, na forma perdedora de sal, a mais grave, ela aparece depois da 2ª semana de vida. Essas crianças vão apresentar insuficiência renal, com depressão de volume, desidratação, hipotensão, hiponatremia e hiperpotassemia, vômitos e persistente perda de peso. Se ela não tratar adequadamente, ela pode evoluir para óbito. Inclusive, essa intervenção dessas crianças com hiperplasia adrenal congênita, na fase perdedora de sal, ela é muito grave. Ela tem que ter uma intervenção muito precoce, de preferência, já no 15º dia de vida, ela tem que estar sendo atendida, porque realmente é uma doença de evolução muito rápida. E na fase, e na outra característica, que ela devido ao excesso de andrógenos, a criança do sexo feminino ela pode nascer com a genitália externa virilizada, que aí já é mais fácil de você fazer uma identificação precoce, já no parto. O exame de triagem neonatal é a dosagem de 17 progesterona em papel filtro, sempre em papel filtro os exames de triagem neonatal. A deficiência de biotinidase é também um erro inato de metabolismo, ela é uma doença metabólica, também de herança autossômica excessiva, que a biotinidase ela é responsável pela capacidade de obtenção de vitamina do complexo B. Nesse caso, ela não pode ser liberada a partir dos pequenos biotinilpeptídeos e da biocitina, presentes nos alimentos como leite, ovos, carne, noz, arroz. Os pacientes com deficiência de biotinidade, eles são incapazes de reciclar a biotina endógena ou usar a biotina ligada às proteínas da dieta. Quer dizer, ele nem consegue aproveitar a que ele tem já no organismo e nem sintetizar aquelas proteínas em que ele ingere nos alimentos. Essa biotina é perdida na urina, principalmente sob a forma de biocitina, ocorrendo um esgotamento progressivo do indivíduo. O exame é a dosagem de biotinidase também, em papel filtro. Ou atividade de biotinidase também é chamada. Bom, a rede de assistencial complementar.
O serviço de referência, ele faz, aqui no Espírito Santo, ele é responsável pelo tratamento e acompanhamento das crianças exclusivamente com fenilcetonúria, porque nós temos um quantitativo muito pequeno de crianças acometidas por essa patologia, por ser uma doença relativamente rara. Eles fazem um acompanhamento parcial das crianças com hipotireoidismo congênito. No caso das hemoglobinopatias, como a gente vai ver no esquema mais à frente, elas precisam de ser encaminhadas a um centro especializado, que é o Hemocentro, e onde elas são acompanhadas. O laboratório exigência, né, para que você seja um serviço de referência e tenha o programa funcionando, você tem um laboratório de biologia molecular próprio terceirizado, controle de qualidade internacional em triagem neonatal, que aqui no estado é feito em Atlanta, análise de amostras em sangue seco, rotina de análise laboratorial diária para todos os ensaios, que são para manter o padrão de qualidade, e a emissão de laudo claro, contendo resultado, metodologia e valor de normalidade. Qual a importância da triagem neonatal? Ela permite que se detecte precocemente algumas doenças que são geneticamente transmissíveis, que são assintomáticas, geralmente assintomáticas nos primeiros dias de vida, proporcionando a adoção precoce de medidas preventivas, tratamento e aconselhamento genético, que visa a qualidade de vida, visa a diminuição dos agravos a essa criança também. A detecção tardia, elas podem causar sequelas irreversíveis, né, e graves ao desenvolvimento e crescimento dessa criança. Para alcançar o seu objetivo, a triagem neonatal, ela deve ser feita no momento e de forma adequada. Forma adequada, por quê? A idade da coleta, ela pode ir do 30º ou do 3º ou 30º dia de vida. Após 48 horas, eu coloquei na frente, sempre gosto de ressaltar, porque antes se falava do 2º ao 7º dia. Hoje, com o diagnóstico para hiperplasia, foi reduzido esse tempo por causa da intervenção que é necessária cada vez mais essa intervenção precoce para que não se instale os agravos. 3º dia, por quê? 48 horas, quando você faz um teste de triagem, com menos de 48 horas de vida, esse recém-nascido, ele ainda não mamou, ele não entrou em contato com proteína. Então, no teste da fenilcetonúria, se você fizer antes das 48 horas, você pode ter um falso negativo. Por isso é importante que a data seja feita do 3º ao 5º dia de vida. Lembrando que as unidades de coleta elas vão colher até o 30º dia de vida. Mas, mesmo acima do 30º dia, se tiver uma justificativa. Mas, pensando que os agravos já podem estar instalados. Isso aqui é uma coleta de sangue que é realizada lá na Pai Vitória, em papel filtro. Esse é o papel, né? Eu não vou mostrar muito, não vou mostrar a técnica aqui, aí a gente teria que fazer um treinamento de coleta de sangue. Mas só para ter uma ideia do que é o teste para aqueles que não conhecem. É um papel filtro, onde tem uma ficha que é preenchida com todos os dados da mãe, endereço, uma ficha bem completa. E é feito esse furo pé, tem um local determinado para você furar o pezinho, colhe o sangue e depois ele tem todo um processo até ele chegar no laboratório para análise. Esse aqui é uma ficha preenchida, só mesmo também para efeito de ilustração, porque não é legível. Bom, o fluxograma. Qual o fluxograma da triagem? O posto de coleta faz a coleta do sangue em papel filtro, encaminha para a Pai Vitória. Caso o exame seja normal, ele retorna ao posto de coleta para que seja entregue à mãe da criança. E ela vai guardar aquele documento com ela, junto com a carta
com a carteira do recém-nascido. Caso o exame dê alterado, se for no caso do IRT, da fibrose, ele faz o segundo exame. As outras patologias, ele já vem para a primeira consulta. Na APAE Vitória. Nessa primeira consulta, ele vai receber a confirmação diagnóstica, caso necessário outros exames, como o teste do suor ou outros de diagnóstico. Caso se confirme, ele vai fazer o aconselhamento genético. E no caso de algumas patologias, ele vai se encaminhar da rede complementar. O que isso quer dizer? No caso, por exemplo, da hemoglobinopatia, existe uma portaria, né, do Ministério e uma portaria nossa, que é a 35R, que a gente vai falar, que toda criança com hemoglobinopatia ela tem que ser acompanhada nos hemocentros. Então, quando ela sai encaminhada, faz a primeira consulta na PAI, o aconselhamento genético, ela é atendida por uma equipe multiprofissional. Ela quer saber se o estado depois ela vai para o Hemoisa, onde ela é cadastrada, e daí o Hemoisa vai dar um encaminhamento dessa criança para o hospital infantil, onde atualmente é feito acompanhamento, ou no Hospital das Clínicas. Sendo que nós estamos agora querendo expandir esse tratamento para outros hospitais, como IMABA, que tiverem condições de atender essas crianças também. No caso do hipotiroidismo congênito, essas crianças também, elas, por ser uma doença de fácil controle, fácil tratamento, elas retornam para suas unidades de saúde, fazem acompanhamento normal e vêm periodicamente a PAI para consulta com o endocrinologista. Olha, isso não foi feito através de perfil de estado, tá? Isso é um programa do Ministério da Saúde e quem escolhe as patologias é o Ministério. Mais à frente vocês vão ver que a gente vai, agora esse é meu próximo slide, que tem os indicadores do programa estadual, e também nós temos a incidência, vou apresentar o slide com a incidência da doença. Vocês vão ver que para fenilcetonúria, por exemplo, a nossa incidência é muito baixa. Mas não, o estudo foi feito a nível de Brasil, não foi feito a nível de estado. Né? E não nos cabe escolher as patologias, né? No caso do estado, a gente adere ao programa como ele é. Não é facultativo, tipo assim, não, eu quero aderir a tal patologia, não. É fase, como nós falamos, é fase 1, 2, 3 e 4, é uma sequência. Não sei se respondeu a pergunta dela. Bom, esses são os indicadores do Programa Estadual de Triagem Neonatal, desde o início, né, de 2001 a 2012. Esses são pacientes que foram diagnosticados no programa. Não é o número de pacientes que nós temos no estado, porque o único dado que nós temos para falar dessas patologias é através da triagem neonatal. Não existe um estudo, por exemplo, para saber qual a incidência dessas doenças que já existem na rede, que não foram diagnosticados pelo programa de triagem neonatal. Existe, mas não são fidedignos, não são dados que a gente possa apresentar como corretos, né? Então, nós temos casos de hemoglobinopatias diagnosticados de 2001 a 2012, isso no estado do 301 casos. E vocês não têm mapeado, né, por região de saúde. É no estado inteiro. A gente sabe que o número de hemoglobinopatias é muito maior, devido à própria incidência dele em outros estados próximos, e também porque o Hemocentro começou um estudo, um cadastro, e que não é oficial, mas que a gente sabe que já existiam pelo menos 600 pessoas há 2 anos que estavam no sistema tratando-se de hemoglobinopatias. A fenilcetonúria, nós temos 43 casos de 2000 a 2012, sempre nesse período. Hipotiroidismo, 408, a maior incidência no nosso estado é do hipotiroidismo congênito.
E fibrose cística, 25 casos. Sim. O estado inteiro. Nós estamos começando a fazer um mapeamento por região de saúde também agora, mas nós não temos esse mapeamento pronto ainda. Em 2012, isso aqui é os indicadores do ano de 2012. Foram 52 mil nascidos vivos, 45 mil testes realizados, uma cobertura de 86%. Temos 410 pós-cadastradas. Em 2012 foram 20 casos de hemoglobina, fenilcetonúria, 1 caso no ano passado, 26 de hipotiroidismo e 4 de fibrose. Eu ressalto aqui que essa cobertura ela se refere apenas aos usuários do SUS. O que nós temos hoje? A nossa cobertura ela é muito próxima de 100%. Só que inclusive na portaria nova, que eu vou falar mais na frente, do Ministério da Saúde, eles querem instituir um mecanismo de que a iniciativa privada se torne obrigatório a notificação dessas doenças também, né? Para que a gente possa saber qual é a real cobertura que a gente tem no Estado. Porque a grande maioria faz o teste nas unidades de saúde. Mas a gente sabe que muitos ainda fazem na iniciativa privada, através de planos de saúde. E a gente não tem acesso. Então, na verdade, essa cobertura nossa aqui, ela é muito perto de 100%. Bom, a incidência estadual, dados de 2012 também, as hemoglobinopatias são de 1 para 2.500 nascido vivo. A fenilcetonúria foi para 52 mil, porque nasceu apenas um caso, né? Porque foi o número de nascidos vivos. Hipotiroidismo 1 para 2.000 e a fibrose 1 para 13.200. Esses dados também se referem apenas aos usuários do SUS. A nacional, nós temos um pouco maior, né? A incidência de hemoglobinopatias, 1 para 1.000. A fenil 1 para 10.000, o hipo 1 para 2.500 e a fibrose 1 para 2.500. Também o Ministério faz em cima dos usuários do SUS. Em 2009, nessa portaria de 26 de março, ela habilitou o Estado na fase 3 e credenciou a Pai Vitória também como serviço de referência de triagem neonatal para a fibrose cística. A gente fazia para fenil, para hipo, para hipotiroidismo congênito, para hemoglobinopatias, e a gente passou a fazer fibrose cística em 2009. Posso continuar? Bom, a política estadual de doença falciforme, ela foi instituída no ano passado, em 2012. É a portaria estadual 035R. Caso vocês queiram conhecer essa portaria, ela está disponível no nosso site da saúde. Ela instituiu as diretrizes para a política estadual de assistência integral às pessoas com doença falciforme e outras hemoglobinopatias. Essa portaria de dezembro de 2012, ela veio instituir a fase 4 do programa, incluindo a triagem neonatal para hiperplasia adrenal congênita e a deficiência de biotinidase. Ela compreende que para que você faça essas duas patologias, você tem que estar fazendo todas essas outras como pré-requisito. Nós estamos em processo de implantação para a fase 4 do programa. Agora, em setembro de 2013, recentemente, foi publicada uma consulta pública, a número 18. Na verdade, ela vai mudar todo o perfil da triagem neonatal. Ela fala, daí eu coloquei entre aspas, porque uma parte da portaria, né, da consulta para a portaria, que ela fala que considerando, né, que a necessidade de aprimorar o programa, eles vão ampliar os testes. E isso inclui que eles vão contemplar a triagem neonatal
Além da amostra biológica, que é essa que nós fazemos, né, que é o teste do pezinho, como se chama, a triagem neonatal auditiva e a triagem neonatal ocular. Então, o que essa consulta pública ela fala? Ela fala de criar uma triagem, uma grande triagem, onde todo tipo de triagem que for realizado, neonatal, lógico, ela vai passar a fazer parte desse grupo, esse grande grupo de triagem. Então, como existe hoje a auditiva e a ocular, elas já vão passar a fazer parte da triagem neonatal. É uma consulta pública, aqueles que quiserem entrar e conhecer e opinar, eu acho que isso é muito bem-vindo. O monitoramento desse programa, ele é feito, né, ele engloba as redes de atenção da gestão estadual, né, que é para onde essas crianças elas permeiam todos os itens que estão aqui em volta. Ela tem que fazer o controle do diagnóstico, do tratamento, acompanhamento e monitoramento. O manual está sempre de acordo, né, com o manual de normas técnicas e operacionais do programa. A gestão de informação dos indicadores, né, para saber como que esse programa está, se ele está sendo satisfatório. As coletas de casos especiais, acompanhar sempre os prematuros, os internados em UTI. E a logística de transporte de amostra, que é uma coisa muito importante para que a gente não perca essas amostras, porque o acondicionamento e a chegada em tempo viável dessas amostras no laboratório é primordial. Essa consulta pública, ela vem falar da integração normativa da triagem neonatal, que é a triagem sanguínea, a triagem auditiva e a triagem ocular, dentro da Política Nacional de Triagem Neonatal. Ela vai fazer a revisão do marco, ela se coloca como uma revisão do marco normativo da política, para poder integrar todas essas 3 triagens. Esse aqui é o Ministério publicou, né, no marco normativo, essa imagem bom, com Fátima. Nós que gostaríamos de te como agradecer deve ser. A política nacional centralizada, tendo a triagem sanguínea, a triagem auditiva e a triagem ocular. Como funciona o programa, todas os serviços disponíveis, interagindo dentro dessa política. E a importância que o programa tem para garantir o acompanhamento e tratamento em todas as fases. Né? Então, mas pela cooperação, pela formação de parcerias e pela organização pública, né, que está aberta, como você falou. Eu quero agradecer vocês pela atenção. Estou aqui agora, se vocês desejarem fazer algumas perguntas, e também eu vou deixar aqui o meu e-mail, telefone da Secretaria Estadual, que é onde eu fico, na CESA. Caso vocês queiram telefonar, mandar e-mails para esclarecer alguma dúvida, estou à disposição. Muito obrigada pela atenção de vocês. Sim, ela está aberta. Eu acho muito importante que se leia, né, se conheça, porque, na verdade, esse é um marco, eles falam tanto desse marco normativo, não sei se eu fui muito clara, porque é muito extenso toda essa questão do programa, que a mudança é muito grande. Eu creio que para nós, né, para a população e para nós que trabalhamos no serviço público, isso vai melhorar muito, muito mesmo a triagem, vai ficar mais clara, a gente vai ter mais clareza, porque a gente sabe, uma das coisas que a gente reclama muito como coordenador quando vai a Brasília, é que que o programa ele não tem visibilidade, que muita gente não conhece o programa, não existe campanhas. Então, essa nova portaria que está nessa consulta pública, ela vai trazer, ela tem muitos avanços, né, no que está descrito dentro dela, e que todos ainda podem contribuir.
Olha, eu acho que o maior desafio está na parte mesmo operacional do programa. A gente tem problemas, né, desde a coleta do exame na unidade de saúde, né, do acondicionamento, da secagem, do acondicionamento, do transporte e principalmente do tempo hábil para que esses papéis, filtro para teste cheguem até o serviço de referência. Do ponto de vista, vamos dizer, do ponto de vista clínico e de atendimento, hoje nós já estamos, como eu falei, nós estamos implementando a fase 4, a gente já está vendo nossos parceiros que vão atender essas crianças. E, só um minutinho. É a mesma pergunta ainda dele? Ah, tá. E eu acho que o maior desafio... Eu estava encerrando, mas eu estava com o meu microfone desligado. Então, eu queria mais uma vez agradecer a presença da Fátima Careta aqui com a gente e agradecer a presença de todos. Gostariam que vocês sugerissem os temas para as próximas webconferências, tá? E continue participando. Tenham todos uma boa tarde e uma ótima semana.